Mas é isso aí. Vamos fazer o seguinte, viu? Quem está aqui nesse mesão agora é o Rafael De Angeli, que foi o vereador mais bem votado em Araraquara. Vereador que suplantou a casa dos 4.000 votos, tá bom? Então, tem aí um compromisso muito grande com o seu eleitorado, com o seu povo, com os seus eleitores e também um compromisso muito grande com a cidade. E a gente pergunta, né? Tá ligado o microfone dele? Tá ligado, né? Rafael De Angeli, como é que tá a sua expectativa para o novo governo? Bom dia para você. Bom dia, Madalena. Bom dia, pessoal do Mesão. Aqui é o Ernesto, o Luiz Antônio, Fernando, Ferrari e todos que nos acompanham pela EP-FM. Muito bom dia para todos. Bom, Madalena, nossa expectativa para o novo mandato é a gente realmente continuar fazendo o trabalho do vereador. Porque eu digo muito assim, em todas as entrevistas que eu tenho passado, né, o pessoal pergunta como que você conseguiu bater esse recorde histórico, né, da Deodata do Amaral. Eu falei assim, olha, esses 8 anos que a gente trabalha, basicamente, a gente faz o trabalho do vereador. Então, eu creio que as pessoas que me acompanham e acompanham o meu mandato de perto, elas acabam vendo o que nós estamos fazendo, que é o trabalho do vereador. Então, a projeção para o novo mandato é continuar fazendo a mesma coisa, continuar mostrando a fiscalização, mostrando o que está errado, mesmo sendo base do Lapena, né? Já até falei com ele sobre isso, de nós mostrarmos os problemas que a cidade tem e cobrarmos da Prefeitura, do Poder Executivo, as soluções. Muito bom, né? Agora, é claro que você teve uma postura de bastante oposição ao atual prefeito, né? Então, logicamente, a cidade vai acompanhar como é que vai ser o seu desempenho. Mas eu estava até perguntando para você fora do ar, porque uma pessoa que tem um nível de vida que o Lapena teve, um médico, e certamente não vai conseguir viver com o salário do prefeito. Qual é o salário do prefeito hoje, Luiz Antônio? Acho que o De Angeli tem a informação mais precisa que eu, 23. Perde uns 25 mil reais. Vai para 28 agora, né? No próximo período. Bom, não é um salário tão... o bruto, né? Uns 23 mil reais líquido, talvez. Então, não é um salário tão aqui. Mas um médico hoje ganha um salário muito maior que esse. Especialmente ele, que tem uma clínica especializada, né? Com a câmara hiperbárica, ele ganha bastante dinheiro prestando serviço. Você não tem essa preocupação de como o prefeito vai sobreviver ou ele vai conseguir conciliar a administração com com o seu consultório? Madá, sendo bem sincero contigo, eu não falei disso com ele, tá? Mas eu acho que ele vai clinicar, ele vai ser um pouco médico também, além de ser prefeito. É o que eu acho do que a gente tinha conversado antes da eleição. Entendeu? Você sabe o que acontece? O pessoal que entrevistou o Lapena, não sei, rapaz, não perguntam nada, não, sabe? Essas coisas tem que perguntar, né? Eu vi várias entrevistas, não vi nada. Como é que você vai conciliar? Vamos ser sinceros, porque, por exemplo, o Edinho é um sujeito que veio e fez uma carreira política. Né? Veio lá de baixo. Os prefeitos que atuaram em Araraquara, o De Santi teve uma empresa, o Massafera foi aí empresário. Você, no período da política, você deixa a sua empresa sob responsabilidade. Mas a empresa continua trabalhando, isso, né? Exato. O Marcelo Barbieri era um empresário, tinha recursos, tal. O Lapena é um médico e certamente vai ter dificuldades enormes para poder sustentar a sua vida e a Prefeitura Municipal. Pois não? Temos a informação correta aqui, o salário atual é na casa de 19 mil, mas com o aumento ele vai chegar a 29.300. É isso mesmo. O salário do prefeito. É um ótimo salário, porque quem está nos ouvindo vai falar, nossa, 29 mil é pouco? Não é que é pouco, é muita grana, mas para o parâmetro de vida de algum segmento da medicina, né? Evidentemente... Não, que fizeram por merecer também, diga-se de passagem. Não é essa a discussão, a questão é que trocar um pelo outro, trocar a carreira consolidada médica, que até porque ele vai provavelmente voltar, depois do seu período como prefeito, essa carreira. Você não pode abandonar completamente, fecha as portas para reabri-la daqui 8 anos, né? No máximo, porque são 2 possibilidades, 2 mandatos apenas que a lei permite no Brasil consecutivo. Então, são questões, que é um assunto, Madalena, que pode muitas vezes resvalar num avançar da privacidade, da intimidade, né? Olha, pessoal, né? É um aspecto pessoal. O rendimento diz respeito a ele, né? Agora, vamos cobrar se a dedicação que ele terá como prefeito é o suficiente para os desafios da cidade. Se ele tiver um bom time, um bom secretariado, ele vai fazer as designações e o secretariado toca o dia a dia. O prefeito é o grande mentor de um governo para cobrar e para estabelecer as regras, né? Eu acho que, inclusive, Rafael De Angeli, isso é um pouco do trabalho do vereador.
O vereador não é obrigado a picar cartão na Câmara. Tem aqueles que você vai lá, 12 horas por dia ele está lá, tem aqueles que não estão, enfim. Você é de qual tipo? Você gosta de focar? Já que entramos no assunto, você tem atividades profissionais paralelas ou você é focado no seu mandato? Olha, então, só um minutinho. Sim. O nosso tá travando, é o nosso... Olha, nós estamos com problema de conexão. Então tira do ar. Tira o YouTube do ar. É que aí a gente vai ter que recomeçar a transmissão. Então é melhor manter a transmissão mesmo com estabilidade, para não ter que abrir outro e recomeçar. Quando volta, você continua de onde parou. Tá travado, o pessoal não consegue Sim, tá captar, travado, né? tá travado. Captar, só tá em você travado aqui, né? Tá Isso, congelado, né? Congelou. Então é isso aí. Tem gente vibrando. Eles são com a audiência, lembra? Tá travado, nosso YouTube tá travado. Não né? se preocupe com isso. Não se preocupe não que chega a 2.000 já, né? Então é isso aí. Mas enfim, travado não dá. Você tinha perguntado o quê? De Angeli, como é que é o seu mandato? Você é do vereador que está presente na Câmara, no gabinete, ou você consegue conciliar com outras atividades e fazer o seu trabalho na elaboração de projeto, acompanhamento da fiscalização? Como então, Luiz, eu sou formado em publicidade e propaganda, sou publicitário, né, comunicação visual, e lá em 2015 eu me propus a isso. Eu falei com os meus possíveis eleitores, né, durante a minha campanha, falando que eu seria vereador em tempo integral. Eu acho super importante isso, que assim, a gente só vê alguns vereadores na Câmara na sessão de terça. Então, assim, você não consegue fazer o seu mandato, como você citou do prefeito, por exemplo, né? A gente não consegue fazer um mandato participativo, um mandato que eu posso ir nas escolas fiscalizar, que eu posso ir nas unidades de saúde, que eu posso ir onde o povo pede. E assim, são muitas coisas. Quem me acompanha pelo Instagram sabe o tanto de fiscalização que eu faço. Então, assim, eu não conseguiria se eu realmente tivesse um segundo emprego que eu tenho que fazer das 8 às 18. Eu não conseguiria ser vereador. Então, assim, eu optei por isso mesmo sabendo que depois de 4 anos eu poderia não estar mais vereador. Então, eu optei por isso, mas foi... Assume os riscos. Assumindo meus riscos, né? Por minha conta e risco. Quer dizer, você até pleiteou durante um tempo, e é legítimo isso, uma candidatura à prefeitura de Araraquara. Isso que eu queria perguntar, viu? Então vai lá. Porque, de repente, você chegou, né, a ser citado aí numa parceria com a Edna, né, com a Edna Martins, chegou até a pleitear a vice do Lapena, chegou a ser a esse ponto? Chegou a ser cogitado. Chegou, né? Chegou a ser cogitado. Agora, por que você não conseguiu atingir essa meta de ser candidato a prefeito? Bom, Madalena, parceria com a Edna foi boato, tá? Foi boato. Vice do Lapena, realmente, a gente teve essa boato porque ela era PSDB no começo, e né? ele também. Ele também, né? Não, mas as pessoas falando de nós dois juntos foi boato. Assim, você nunca teve esse interesse? Não, eu nunca tive esse interesse. Basicamente assim, eu tive interesse em ser candidato a prefeito, tenho o sonho de ser prefeito, mas o que nós pensamos foi o seguinte: a gente viu pesquisas na época que me deixavam com 5% dos votos. As pesquisas diziam que Araraquara, 70% da cidade não me conhece. Então 30% me conhece. Então, por exemplo, se eu fosse candidato, eu teria 5% dos votos. Desculpa, 5, não 50. E aí, com essa conjuntura toda, a gente viu que somando o lado do centro e centro-direita, a gente teria aí uma rachada, né, realmente. E aí eu iria prejudicar esse outro lado da política. Então, assim, pensando em tudo, eu achei melhor ser candidato a vereador novamente, e assim, com a graça de Deus, acabei sendo o mais votado, entrando para a história, né? E agora nós vamos também, acho que vocês vão falar disso, mas tentar ser presidente da Câmara. Então é uma outra coisa aí que também era uma vontade minha já desde o passado. Então, assim, a vontade de ser prefeito ficou para o futuro. Mas acho que a minha votação agora me ajuda bastante para isso também para o futuro, entendeu? Mas teve essa vontade, teve essa pesquisa, teve essa possível possibilidade, seria redundante em falar, essa possibilidade, né? E de ser vice do Lapena ficou quase certo. Mas aí a gente optou lá por ser a Meire e tudo mais, e aí eu fiquei como Agora me diga uma coisa, vereador. viu, De Angeli? Porque ser oposição é uma delícia, né? Sabe? A coisa mais deliciosa do mundo é ser oposição, né? Então, como eu estou dizendo a você, o nosso programa não tem situação nem oposição. Nós fazemos o trabalho que tem que ser feito, tá bom? Tem que criticar, não vamos criticar. Tem que elogiar, não vamos elogiar. Vou torcer por a pena fazer um bom governo. Por quê? Porque nós moramos em Araraquara. Embora ele tenha já acenado que ele não quer
paz, porque você convidou ele, né, Zé? Convidamos várias vezes, né? Ele disse que no momento não vai falar com o jornal. Ele falou com todo mundo, só que no momento você não fala com a gente. Aí ontem eu tive um outro contato com a assessoria dele, ele falou que no começo do mandato ele pode dar entrevista, mas por enquanto ele não vai dar entrevista com a gente. Com todo mundo, talvez esteja preocupado com as nossas perguntas, né? Agora, não sei por que também, né? Não tem ninguém morde. É só responder. É só responder, né? É só responder. Agora, De Angeli, ser oposição é delícia, né? Como você era. Então, qualquer coisa que o prefeito tinha, eu estou vendo até aqui muitas coisas, tal, você criticando. E agora? Como é que vai ser a sua postura? Por exemplo, as promessas do Lapena, você lembra de algumas, Luiz Antônio? Construção de um hospital municipal, a meta de um transporte com tarifa zero. Zeladoria, né, na cidade reformulada para que não haja falhas de manutenção. Acabar com os andarilhos. Moradores de rua. Os vazamentos do DAE. Cargos de comissão, máquina enxuta. Agora, como você vai se comportar diante das coisas que muitas vezes não serão possíveis cumprir? Como é que vai ser? Mas principalmente, primeiramente, eu digo que é o seguinte, não é só fácil ser oposição, não, porque a gente tem também, a gente não tem as demandas atendidas, né? A gente fica com água e pão, basicamente, sendo oposição. Então, se não souber fazer um trabalho de oposição como eu faço, né? Oposição séria e qualificada, eu digo, a gente não aparece e a gente não tem voto. Então, não basta ser oposição. Muitos de oposição aí não foram reeleitos, né? Então, assim, não é fácil ser oposição séria e qualificada em Araraquara, porque a gente não tem demandas atendidas, né? Quanto ao Lapena, quanto às coisas que ele prometeu, claro que a gente espera que ele faça tudo. Eu, enquanto situação a partir de 1º de janeiro de 2025, vou cobrar para que tudo isso aconteça. Então, por exemplo, eu tenho dito para ele, inclusive, que eu vou continuar indo nas escolas, que eu vou continuar indo nas unidades de saúde e mostrando os gargalos que a gente tem, os problemas que a gente tem, para cobrar ele e os novos secretários. E ele falou que eu tenho que fazer isso mesmo. Então, assim, eu vou continuar fazendo o que eu faço nos 8 anos, mesmo com o Lapena sendo meu braço direito ali. Eu preciso fazer isso para mostrar, porque assim, hoje a gente tem ainda muitos problemas na cidade. A gente tem, é só olhar no meu Insta, por exemplo, que você vê muita coisa que tem muito problema e que a gente precisa cobrar. Mas você votou, por exemplo, pela reprovação das contas do prefeito Edinho Silva, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Certo. Essa é a defesa. O tribunal que analisa. Eu voto o parecer do tribunal. Se, por exemplo, lá em 2027, 2028, chega uma conta reprovada do Lapena de 2025, você reprova na conta ou porque você é da base? Como é que você imagina que isso possa acontecer? Ô Luiz, é uma boa pergunta, mas como é pro futuro... Claro, você precisa analisar o relatório, evidentemente. Eu não posso me comprometer com essa resposta agora. Então, quer dizer, você não necessariamente segue o parecer do tribunal. Não, eu gostaria de seguir sempre o parecer, mas eu preciso ver o parecer. Analisar o contexto. Tem uma pergunta analisar o parecer, mas eu gosto de seguir o parecer do tribunal. Ô Rafa, uma das suas bandeiras de campanha muito fortes, você sempre falou numa grande sacada de marketing, que é a tua área, que você chamou a taxa do cemitério São Bento de IPTU dos mortos. Isso pegou, o pessoal chama até hoje disso. Embora tenha sido explicado que essa taxa era uma maneira de não ser todos os outros que pagam os outros cemitérios estarem custeando o São Bento que não pagava nada. E eu gostaria de saber de você isso. Você vai ter um projeto para retirar esse IPTU dos mortos? E caso você vá fazer isso, que era uma das suas bandeiras, como vai ser custeado o cemitério São Bento? Que do jeito que era, ninguém pagando nada e a prefeitura bancando, era como se toda a população de Araraquara, inclusive quem não tem entes queridos sepultados lá, tivesse pagando a conta também. Você levou isso em conta? Qual é a sua ideia para, pelo menos, melhorar essa ideia do IPTU dos mortos? Enquanto o Rafael ele pensa na sua resposta, a gente vai assinar aqui a chegada de Ótica da Fonte, tá certo? Luquinha, coloca aí na ponta da agulha, Major, coloca aí na ponta da agulha, Ótica da Fonte, que é patrocinadora desta meia hora inteirinha. Hiper Saúde Ribeirão, para esse final de semana, tá fantástico, hein? Olha, primeiro, segundo, terceiro sorteio, R$20 mil cada um. No Giro da Sorte, 50 prêmios de R$2 mil cada um. E no quarto sorteio, rapaz, R$400 mil em dinheiro. R$400 mil em dinheiro, e você vai estar ajudando. Tá congelado ainda a imagem aqui, hein? Sim. Tá...
ajudando o Hospital do Amor de Barretos. Fazer uma fezinha muito bom, né? Já pensou, tá saboreando o macarrão da mama? De repente, o telefone toca e o pessoal do Hipersaúde telefona, ó, você foi o ganhador de 400 mil reais. Você larga macarrão, larga tudo e sai correndo, pulando aí pelas ruas. Então vale a pena, hein? E vai estar ajudando o Hospital do Amor de Barretos. Viação Paraty, para onde vai, seja onde for, lembre-se que Paraty está no seu caminho. Vai fazer uma excursão, visitar uma feira, vai uma excursão religiosa. Lembre-se que a Viação Paraty tem ônibus com qualidade, tudo para você. Paraty Turismo, para onde vai, seja onde for, coloque uma Paraty no seu caminho. E a Ingefort também está aqui comigo, está aqui com você, porque a Ingefort, viu, é aquela qualidade que nós garantimos. Lembra quando eu conto aqui as histórias para você? Aquela história de que você que está nos acompanhando tem uma clínica médica, uma clínica odontológica, uma clínica de físio. Já pensou, pela manhãzinha você acorda tudo arrebentado, porque você não tinha câmera de vídeo, não tinha cercas elétricas, isso não se usa mais. Hoje deixar tudo ao Deus dará, a coisa realmente não dá, porque Deus não dá tempo de cuidar de tantos problemas que tem, né? E não vai cuidar da sua clínica deixando outros problemas. Então, quem tem que cuidar é você. A Ingefort cuida muito legal com academia também para você. A Ingefort, além de instalar toda a situação de segurança para o seu patrimônio, tem uma academia de formação de vigilantes. Que beleza, hein? Então está aí o recado. Nosso companheiro já assinou a chegada de Ótica da Fonte? Vai assinar agora. Assinou, vai lá. O Jornal da EP tem a companhia de Ótica da Fonte, a nova ótica conceito de Araraquara. Bom, o Ernesto perguntou sobre a questão do IPTU do Morte, que eu acho que foi uma maldade isso foi uma sacanagem. Manda essa câmera pra cá. Quero falar bem pertinho, viu, Ian? Isso aí foi uma sacanagem que fizeram com a gestão, né? Tá certo, IPTU dos mortos, não. Foi alguma coisa que pagava-se nos Britos, né? No Cemitério das Cruzes, e não se pagava e subsidiava, né? O outro, né? Então, quer dizer, subsidiava dos ricos, né? Eu não sou contra os ricos, não, viu, De Angelo? Tem pessoas que pensam que sou contra rico, não. Eu sou contra pobre. Sabe por quê? Eu tenho que contra acabar... o pobre não, a pobreza. A pobreza, claro. Então, quer dizer, nós temos que acabar com a pobreza. Vai virar meme isso, hein? Não, é isso que eu digo a você. Tem gente safada que vai... Eu quero dizer que nós precisamos ter ricos, tá bom? Que o rico tem que continuar, mas eu tenho que acabar com a pobreza. Eu tenho que ter dignidade do outro lado. Riqueza de um lado e dignidade do outro. Deu para entender? Então é isso aí. Tem gente que vai ser comunista. Comunista nada, rapaz. Você perguntou o negócio do IPTU, né? Isso. Como era uma das suas bandeiras, se você pretende ter um projeto para retirar o IPTU dos mortos, e caso haja esse projeto, como que seria custeado o cemitério São Bento? Se voltaria como era antigamente, onde a prefeitura bancava e indiretamente todos os cidadãos de Araraquara bancavam o cemitério, mesmo não tendo entes queridos enterrados lá, ou se você tem alguma ideia melhor para resolver esse problema? Ernesto, minha resposta é um pouquinho grande, se eu conseguir falar ela inteira, por favor, seria legal. Primeiramente, o nome IPTU dos mortos é o que significa, porque você está pagando a taxa de um espaço onde tem alguém morto. Então, o nome IPTU dos mortos pegou até internacionalmente e, como você disse, graças à nossa publicidade, à nossa propaganda feita. Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, o que acontece? Até hoje, a prefeitura arrecadou mais ou menos 1 milhão com o IPTU dos mortos, tá? Esse valor não foi usado no cemitério. Todo mundo reclama de segurança no cemitério, reclama de roubo de todas as imagens, das próprias placas né? E tudo mais, tudo que tem lá. Não está sendo usado para isso. Então a prefeitura arrecadou 1 milhão e não usou no cemitério. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como você acompanha as nossas sessões da Câmara, você sabe muito bem que vereador não pode fazer nenhum tipo de projeto que mexa com os gastos da prefeitura. Mas pode construir junto ao prefeito. Calma, isso, exatamente. Mas assim, o que a gente não pode fazer, exemplo, nessa terça-feira, dois vereadores da base, inclusive falaram sobre isso no Pequeno Expediente e até citaram o nome IPTU dos mortos pela primeira vez, porque eles chamavam de taxa do cemitério. Eles falaram IPTU dos mortos só para me cutucar. O que acontece? O prefeito, como você também sabe,
A partir do momento que é criado um imposto, como foi citado lá o ITBI... Ele não é nem um imposto, ele é uma taxa, né? Porque é especificamente sobre uma prestação de serviço da prefeitura. Tem uma diferença aí. Exatamente. Mas assim, tanto a taxa quanto o imposto tal, que é criado na Câmara através do Poder Executivo, que é a prefeitura, o prefeito não pode abrir mão dessa receita. O que ele pode é pegar essa receita e passar para outro lugar. Então, exemplo, eu recebo 200 mil aqui, eu vou criar um outro imposto ou passar para outro lugar esses 200 mil. Ele pode fazer. Então, assim, o que eu vou propor por La Pena é a gente revisar esses valores, porque hoje a maioria do IPTU dos mortos que as pessoas recebem está mais caro que a própria casa. Então, isso que é um absurdo. O IPTU dos mortos ser mais caro que a própria casa da pessoa. Então vai haver uma revisão, ou pelo menos uma tentativa de revisão. Isso, uma tentativa sim. Eu não posso prometer que vai ter revisão porque eu não sou prefeito. Não cabe a você. Exato, mas assim, a gente não pode, pela Câmara, fazer um projeto para derrubar o IPTU dos mortos. Infelizmente a gente não pode. Rafael, uma coisa me surpreendeu aí quando eu fiquei sabendo na última sessão, essa possibilidade de ter 13º salário de vereador, inclusive seria você que estava encampando essa ideia, a Fabi Virgílio participou aqui, disse que é totalmente contra e tal. Por que me surpreendeu? Porque a sua postura durante o mandato foi sempre de se preocupar com o gasto público. Essa questão do IPTU, você votou contra o aumento dos vereadores, o aumento dos prefeitos, você sempre se preocupou muito nisso. O que te fez mudar tão de repente assim depois da eleição e para você encampar um projeto de 13º salário para o vereador, que certamente, a gente ouviu aqui a nossa audiência, 99% da população araraquarense é contra isso. Agora, ontem o Guilherme Bianco também me telefonou dizendo que estava ele e a Fabi Virgílio, né, estavam junto com o Ernesto, e o De Ângelo estava junto também? Quando houve, parece uma questão aí de que foi na terça-feira. Não, o De Ângelo está sendo apontado como um dos mentores intelectual da ideia. E ele vai ter a chance de esclarecer agora. Aqui ninguém deixa de falar. A gente pergunta, tem que falar, acabou. Então, você acha que ninguém vai matar ele aqui? Não, né? E é só perguntar e a pessoa responde, né? E aí? Bom, vamos lá. Por partes, como o Jack Stripador. Vamos lá. Primeiramente é o seguinte, uma informação nova para vocês. Eu ouvi o programa ontem, ouvi as críticas, ouvi como foi falado e colocado. Primeiramente, para a gente entender, os secretários da prefeitura recebem 13º sem constar na lei. Precisa constar na lei orgânica da Câmara para eles receberem. Eles já recebem o 13º de forma errada. Então, o projeto visava a regulamentar o 13º dos secretários e dos agentes políticos. Então, inicialmente, era isso, para a gente poder regulamentar dos secretários atuais, que podem vir a perder retroativamente, e dos agentes políticos, que podem processar a Câmara para receber de 5 anos atrás. Então, o projeto era regulamentar para não ter problema. Quando nós colocamos o nome de todos os vereadores, alguns se sentiram ofendidos, automaticamente nós retiramos o projeto, não vai ser votado e vai ficar como está. Então, basicamente é isso. Agora, não dá para legalizar o dos secretários e deixar os e mais, né, Luiz? Vereadores fora dessa? Você ficou sabendo dessa questão do secretário só agora, depois da eleição, ou você já sabia antes? Só agora, depois da eleição. Não, mas ele pessoalmente, você sabia que já estava irregular essa questão do secretário? Por que você não levantou essa pauta antes e logo depois da eleição já veio à tona? Não, Ferrari, a gente ficou sabendo agora, basicamente nas nossas pesquisas que a gente fez após as eleições, entendeu? Por isso que a gente levantou isso. Então, aí, assim, como nós queríamos que ou a Câmara toda fizesse o movimento ou não, como já teve alguns vereadores que falaram que não ia, porque não sei o quê, a gente falou, a gente colocou o nome de todos. Se a Câmara toda optasse por regulamentar, ok. Se não optasse, a gente retiraria. Então, por isso que a gente retirou o projeto, não vai votar, não vai ter isso. Entendeu? Bom, não sei se o Fernando tem alguma questão com o Rafael De Ângelo, ou mais alguém tem alguma questão. Madalena, senão a gente dá aqui o espaço para ele encerrar. Eu só tenho uma curiosidade para perguntar para o De Ângelo. De Ângelo, você teve, quando a gente compara a sua primeira atuação na política, quando você entrou para a vereança, você teve pouco mais de 1.000 votos. 1.177. Isso. E agora você multiplicou isso por 4. Sim. Você tem bandeiras que hoje em dia vêm sendo muito exploradas pelos políticos. Você tem a questão religiosa, você também tem a questão da defesa animal
E quando a gente percebe a sua atuação inicial, por o que aconteceu agora, a gente percebe que você ganhou mais espaço. Você atribui isso a uma tentativa que alguns políticos não conseguem, é furar essa bolha, ou seja, você está falando para outras pessoas em função da sua atuação, ou você ainda permanece, no seu modo de entender, restrito a essas pessoas? Fernando, seguinte, a minha bolha, eu acho que era na primeira eleição, que era a Igreja Católica. Tá, na segunda eleição, que eu já tive 1.559 votos, eu já abri um pouquinho esse leque para outras pessoas que não fossem da Igreja Católica. Agora, com 4.052, que eu não esperava essa votação, estava até comentando com o Luiz aqui, a gente estava em busca de 2.000 votos. 4.052 realmente foi um susto para mim. Quando eu acordei na segunda-feira, eu fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, eu tive 4.052 mesmo, fiz história na cidade, ou é um sonho? Eu fui falar realmente com ela porque eu estava em choque. Eu estava literalmente em choque. Ela falou, não, você teve. E assim, foi muito louco. Então assim, eu acredito que agora, parte desses 4.052 votos, a maioria não é da Igreja Católica. A maioria não é da Igreja Católica que me elegeu lá na primeira vez, entendeu? São pessoas que me acompanham, passaram a gostar do meu tipo de política que eu faço, que eu realmente, Fernando, desde o primeiro dia, desde 1º de janeiro de 2017, eu presto conta dos meus atos, do meu mandato todos os dias pelas redes sociais, e acho que esse jeito de prestar contas, de mostrar para a população o que eu faço e também de ser oposição séria e qualificada e mostrando realmente o meu trabalho através da oposição séria e qualificada, eu acho que isso que me projetou para esses 4.052 votos. Você se elegeu 2 vezes pelo PSDB, que passa por uma crise que beira a extinção. Exato. E hoje está no Republicanos, um partido que tradicionalmente inclusive tem uma forte relação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Você se sente à vontade no Republicanos? Esta é a tua casa na qual você quer permanecer? Ou foi um movimento justamente... Porque você anunciou uma saída do PSDB, depois anunciou, não, vou ficar, e depois saiu de vez. Me parece que você não estava muito seguro dos seus passos para a eleição passada. Como é que você se vê hoje partidariamente? Ô Luiz, sinceramente, hoje no Republicanos eu me encontrei. Porque assim, por ser um partido de centro-direita, né, que eu ainda me encaixo ali, e principalmente por ele ser um partido cristão. Eu classifico ele como cristão. Tá? Então, como eu sou cristão também, eu me vejo nesse partido muito bem. A saída do PSDB foi realmente porque, assim, tanto o MDB quanto o PSDB aqui em Araraquara, que são 2 partidos de centro, eles se aliaram ao PT na campanha. Se eu estivesse no PSDB, eu duvido que eu teria 1/5 dos votos que eu tive. Porque, assim, 90% do meu eleitorado é de oposição, gosta do trabalho que eu faço de oposição. Então, eu acho que eu teria muito menos votos estando no PSDB nessa última eleição. Então, o Republicanos hoje, realmente, é o partido que eu me sinto totalmente acolhido, e agradeço ao Guidolin, inclusive, nosso presidente do Republicanos aqui de Araraquara, que me acolheu, e até hoje estamos juntos e pensando em coisas futuras também. Tá certo. Vamos esperar para ver, né, como é que vai ser aí a administração. Vamos torcer para que tudo dê certo, né, e que realmente o prefeito tenha aí um bom desempenho. Se não tiver, nós estaremos aqui para fazer exatamente a cobrança, como sempre foi a nossa participação. Um abraço de Anjo, muito obrigado e parabéns aí pela sua votação. Certo? Muito obrigado, Madalena, muito obrigado à equipe toda aqui do Mesão. Só queria deixar um recado, né, que a gente teve 4.052 votos, mas a gente governa para Araraquara inteira. Então, para as 242 mil pessoas, nosso mandato está à disposição. Tá, você manda um abraço pro seu pai, que foi meu amigo, meu amigo desde a infância, né? Então tá aí, encontrei com ele outro dia, nem sabia que era o seu pai, né? Mas tá aí, então, realmente, tá aí. Um abraço. Como que ele chama? Ele tá sempre na nossa live. Ele chama Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, né? A hora que ele tirou a foto com o senhor, ele já mandou lá no grupo da família, falou, olha aqui que eu encontrei. Aí, não tem jeito. Causou um debate lá? Causou, com certeza. Um abraço, viu? Vai Obrigado, lá. viu? Obrigado, hein? Obrigado.